fechar a Semana da Mulher, hoje eu trouxe duas convidadas com histórias assim inspiradoras para contar para vocês de casa. A gente até montou uma mesa aqui toda linda, recheada de delícias, porque eu tô recebendo a Maria de Fátima e a Raíssa. Eu vou contar um pouquinho da história das duas que se disponibilizaram, se dispuseram, né, a vir hoje conversar. Bem-vinda, Raíssa. Obrigada. E bem-vinda, Maria de Fátima. Muito obrigada. Ó, eu quero começar dizendo que a Maria de Fátima tem uma história de predestinação. Foi assim que eu pensei quando eu li sobre você. Ela saiu do sertão ainda muito jovem, não teve acesso a uma educação assim escolar. A educação, ela é muito educada, sempre teve, mas não conseguiu estudar da forma que queria. E hoje ela é professora. Aprendeu a ler e a escrever bem direitinho já na adolescência. Não foi na fase da infância como normalmente acontece com a gente. Raíssa está convidada e veio para cá também porque ela tem uma história muito legal. Ela tem uma doença que não tem cura, mas que ela não deixou isso paralisar a vida dela. Pelo contrário, ela fez disso combustível para seguir e hoje tem muitas conquistas e é uma verdadeira campeã, Raíssa. Ó, Maria, me conta como é que é a sua história de ter saído do interior, de ter sido uma pessoa que veio trabalhar numa casa de família aqui em João Pessoa e hoje você é uma professora de língua portuguesa. Escreve tão bem, minha gente, que ela mandou um pouquinho do resumo da história dela e eu... Gente, que palavra difícil é essa? O que é que ela tá falando aqui que eu fiquei sem entender, vice Raíssa? Tu acredita? Boa tarde, Maria. Boa tarde. Então, tudo começou, né, aqui em João Pessoa quando eu cheguei na casa de uma bondosa senhora chamada Genira Araújo. E primeiro eu gostaria de dizer a gratidão que eu tenho por ela ter me acolhido na sua casa. E porque novos horizontes foram abertos quando aquela senhora bondosa olhou para mim e disse assim: "Seja muito bem-vinda à minha casa". E o que acontece? Como você falou, eu comecei a ler ainda na adolescência e sempre gostei muito, não é, dos livros, do conhecimento. Eu sabia que eu podia mudar a minha realidade a partir do conhecimento. Você veio do interior, uma família grande, com vários irmãos. E a gente sabe que se hoje em dia é difícil, né? A gente vê uma realidade de uma família que tem muitos filhos em casa, que já é tudo muito complicado. Imagina antigamente, né, Fátima? Bastante difícil, não é? Principalmente para minha mãe. Não era com 5 filhos. O seu filho mais novo, né, o meu irmão mais novo, tem apenas 1 ano e 6 meses. Então, ela não teve outra opção a não ser, não é, como eu era a filha mais velha, me colocar em uma casa de família para que eu pudesse me sustentar. E talvez, né, o que para muita gente possa parecer, nossa, que absurdo, como é que uma mãe faz isso? Mas como Deus faz tudo, nos trilha, nos caminhos assim certinho, foi exatamente nessa casa que você teve a oportunidade de estudar e realizar seu sonho, Fátima? Verdade. Eu tenho certeza, não é, de que tudo foi preparado por Deus. Eu acredito que nada é por acaso, não é? O nosso Deus, ele tem um plano para nós e cabe a nós agarrarmos essa oportunidade. E foi exatamente isso que eu fiz. Dona Geni, ela sempre me apoiou em meus estudos, não é? Então, aos 16 anos, então, me matriculei, não é? Após 5 anos, não é? Sem estudar, mas eu tenho o apoio da filha dela e ela foi me ensinando, não é? E daí eu comecei, então... Teve um momento que eu comecei a ler o livro que eu tanto queria, que era de Graciliano Ramos, que eu achava muito parecida com a minha história. Sim. Não é? Se via ali, né, eu me via, não é? Naquela gravura, pelo fato de ser uma família que retratava uma família do sertão, saindo da miséria, não é? Da pobreza, para que realmente pudesse não ter uma outra esperança, uma outra oportunidade. Então, e eu tinha muita vontade, né, de saber o que tinha naquelas páginas daquele livro. Quando foi o primeiro momento que você conseguiu abrir o livro, ler, entender tudo aquilo? Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 12 anos para 13 anos. E eu posso, assim, lembrar da emoção que eu tive quando eu consegui, então, ler todas aquelas palavras que ali estavam. Eu comecei, então, a entender. As sílabas formaram palavras e as palavras se tornaram texto. Estava nitidamente isso em minha visão. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu agradecia muito por estar conseguindo ler
não é? E também, posteriormente, escrever. Inicialmente você não conseguiu ser aprovada no vestibular, mas isso não foi um motivo de desistência para você para realizar o sonho de ser uma professora. Jamais. O que eu fiz? Eu decidi que eu iria fazer o magistério. E realmente eu me encontrei, não é? Porque desde criança, quando eu brincava com as minhas colegas, eu era professora, eu não aceitava ser aluna. Sim, já era um... Quando na verdade... Né, já era algo que ela tinha dentro dela. Então assim, não, eu vou ser a professora. E às vezes dava confusão, né? Porque eu sempre queria ser a professora. E o que acontece? E daí eu fui fazer o magistério. Senão eu vou estudar, continuar estudando para o vestibular, mas eu quero fazer o magistério. E foi isso, né? E fiz. E lá eu me encontrei. Eu vi realmente que aquilo que eu almejava, não é ainda na minha infância, era exatamente isso que eu queria. Eu queria ser uma professora. E daí continuei, não é? Estudar, fiz o magistério, concluí o magistério, passei no vestibular e me tornei, então, a professora de língua portuguesa que eu sempre almejei. Ó, que maravilha. Já